reflexões do livro de Atos dos Apóstolos. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 6. Controvérsia a respeito do reino. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este um tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? O reino de Deus, ou o reino divino, o reino dos céus. Durante a história de Israel, Deus governava através da nação, e Deus governava como rei. Você lembra que quando, na época dos juízes, o povo de Israel não queria mais os filhos de Samuel como seus juízes, porque eles estavam agindo de maneira incorreta. Na verdade, eles estavam desobedecendo. Eles pediram um rei como tinha as outras nações. Samuel ficou um tanto bravo com isso, meio triste, mas Deus falou: não, eles na verdade estão deixando de querer que eu reine, para que tenha um rei humano, e por isso você vai atender. E você lembra que nesse caso Deus levantou o rei Saul, e a partir dele a monarquia foi instaurada em Israel. Porém, muitas e muitas vezes Israel, por causa dos seus pecados, perdeu momentaneamente aquele reinado, aquele reino físico. Depois de muitos anos, Deus permitiu que Israel fosse para o exílio, e eles perderam essa primazia de ter uma independência política, e foram governados por reis babilônicos e depois persas. Por isso que o Salmo 126, versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Na verdade, Deus muitas vezes livrou o povo de Israel da tirania dos reinos ao redor da nação. Primeiro, Deus livrou da escravidão egípcia, expulsou as nações vizinhas e colocou Israel e assim, a descendência de Abraão ali. E nós vemos durante o livro de Juízes, um pouquinho antes com Josué, depois Juízes, e durante os reinados de primeiro Saul, Davi e Salomão, houve um reino que é chamado a monarquia unida, que eram liderados pelos descendentes de Davi. Você lembra que no final do reinado de Salomão, após a morte de Salomão, o filho de Salomão, Roboão, causou uma divisão, e 10 tribos seguiram Jeroboão, um general de Salomão, e 2 tribos seguiram Roboão, que era filho de Salomão. Mas aí, por causa do pecado do povo, muitos anos depois eles foram para o exílio e ficaram no exílio babilônico durante 70 anos. E eles retornaram da Babilônia. Na época de Ciro, o persa, na época do reinado persa, conforme já tinha sido prometido por Deus, o profeta Jeremias fala muito sobre isso, eles retornaram para sua casa, mas eles nunca mais gozaram da liberdade, da autonomia política, porque continuaram sendo governados pelos persas, e somente um pequeno período que a Bíblia não relata, mas um livro chamado 1 Macabeus relata, que foi uma época em que o povo de Israel se revoltou na época contra os gregos, porque primeiro foram os babilônicos, depois os persas que dominaram Israel, e depois os gregos, e na época de Jesus os romanos. E durante esse período de 100 anos, através da família dos Macabeus, eles tiveram autonomia política. Por isso dá para entender essa pergunta feita pelos apóstolos para Jesus, porque havia entre o povo de Deus naquela época, no primeiro século, uma esperança, a chamada esperança messiânica, e era a esperança de que o Messias de Israel viria, e esse Messias iria libertar Israel da tirania, do jugo estrangeiro. No caso, na época de Jesus, do jugo romano. Por isso que lá no comecinho, quando Zacarias fica sabendo que João Batista seria o precursor do Messias, ele acaba tendo uma ideia, exatamente a ideia da época. Olha o que ele fala em Lucas 1, 52 e 53, ele diz: derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. É uma oração que Maria também faz, uma oração semelhante. Ela diz: como havia prometido desde a antiguidade,
e por boca de seus santos profetas para nos libertar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos rodeiam. Está lá em Lucas capítulo 1, versículos 70 a 71. Você lembra que a própria família de Jesus não entendeu a missão dele, porque na visão deles ele viria para destruir os romanos. E não foi isso que Jesus fez, inclusive até mesmo incentivando o amor aos inimigos. Durante os 3 anos de ministério, Jesus falou sobre o reino de Deus que seria implantado. Mas mais uma vez eles entendiam o reino de Deus como alguma coisa física. Olha só em Lucas 17, 20 a 21, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. Lucas 17, 20 e 21. Pois é, os 3 anos passaram, o ministério de Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele vai subir para os céus, e a pergunta que os apóstolos fazem, que eu li que abriu essa mensagem, mostra que eles ainda não haviam entendido a natureza do reino de Deus. Na visão deles, Jesus destruiria naquele momento o Império Romano e seria devolvido o reino físico para Israel, que Jesus reinaria através dele. Então, infelizmente, essa visão equivocada ainda hoje existe. Para muitos, o reino ainda não veio. Para outros, virá somente com a segunda vinda de Jesus e será físico estabelecido aqui na terra, especialmente em Israel. Daí a importância de um estudo das Escrituras Sagradas, para que entendamos que do ponto de vista de Deus, e não o nosso ponto de vista, nem do ponto de vista muitas vezes que a religião tenta nos ensinar. E a leitura de Atos, que estamos apenas começando, irá abrir o nosso entendimento para entendermos o que foi o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus responde lá em Atos capítulo 1, versículo 7 a 8, que eu vou ler agora para nós encerrarmos nossa mensagem. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E ele diz mais: fiquem em Jerusalém, no versículo assim seguinte, porque daqui a poucos dias vocês receberão o poder do alto. Pois é, eis a importância da leitura do livro de Atos. Eu, na verdade, na minha leitura já estou no capítulo 20, mas nesses vídeos estamos apenas começando, e eu te convido a seguir esta aventura que será a nossa aventura no livro de Atos, onde entenderemos o que foi o reino de Deus e como ele foi assim estabelecido aqui na terra. Primeiro, se ele foi estabelecido, e se foi estabelecido, como ele foi estabelecido aqui na terra. Continue comigo. Permitindo Deus, toda semana mais um vídeo sobre o livro de Atos será postado. Boa leitura para todos nós.